Olha só, irmãos, eu já estou com a mensagem pronta aqui, e o tema da mensagem de hoje é tirando a cegueira. Amém? Olha só, Deus ele vem para dar vista aos cegos, diga glórias a Deus. E o diabo ele vem para cegar, ele vem para cegar o entendimento. E nós vamos entender o que uma visão ela é capaz, amém? Uma visão aberta, ela nos aproxima de Deus. Uma visão fechada nos afasta de Deus. Então, por isso que Jesus ele foi muito claro no seu discurso. Ele diz que a luz do corpo são o quê? Os olhos. Amém? Se os teus olhos forem bons, o que vai acontecer? Teu corpo vai ser iluminado. Agora, se os nossos olhos são maus, o que acontece? A luz vira trevas. Amém? Então olha só a importância, irmãos. E eu estava meditando ontem, e essa palavra falou muito forte ao meu coração, Isaías capítulo 30, versículo 15, e eu quero ler com vocês na NBV, tá bom? Eu vou ler na NBV com vocês. Eu estou usando essa tradução esses dias. Eu ganhei uma Bíblia de presente, eu ando com ela para cima e para baixo, onde eu vou eu levo ela, e eu gostei muito dessa tradução aqui, amém? Então vamos lá, Isaías capítulo 30, versículo 15, é o ponto de partida. Olha só, irmãos, porque o soberano, o Santo de Israel, diz o seguinte, olha o que Deus está dizendo, irmãos, vocês só serão salvos, está falando de salvação aqui, que é a maior bênção que o ser humano pode alcançar nessa vida, amém? Então Deus está dizendo, vocês só serão salvos, se, condicional, nessas condições, arrependidos, voltarem para mim e ficarem o quê? Tranquilos. Irmãos, olha só o que Deus está falando, vocês só serão salvos se, nessas condições, primeiro, arrependimento. Se vocês se arrependerem, e se vocês voltarem para mim, então podemos entender aqui, arrependimento e regresso, no sentido de voltar para a presença de Deus. E aí ele diz, e ficarem tranquilos, em outras palavras, sossego faz. Quem está entendendo isso? Mas olha só, isso me chamou muita atenção, vocês só serão salvos, arrependimento e voltar. Irmãos, e por que Deus está falando de voltar? Porque as pessoas se afastam, porque as pessoas se distanciam de Deus, porque as pessoas às vezes são enganadas pelos próprios pensamentos. O apóstolo Paulo ele fala de sofismas. O que são sofismas? São raciocínios equivocados. É quando a gente é enganado pelo próprio pensamento. A pessoa acha que está tão certa, ela tem tanta razão de algo, e quando vê ela está errada, e ela acabou tomando uma decisão, ela acabou tomando uma direção errada. Irmãos, e às vezes uma direção errada na vida, para voltar é muito difícil. Não é um avião, por exemplo, se um avião errar 1 milímetro da sua rota, e ele não se dá conta, quando vai ver no destino final, ele está ali a milhares de quilômetros de distância da onde ele deveria chegar. Então às vezes um erro de posicionamento, um erro de entendimento, um erro de direção, nos leva para longe do propósito. E tem muitas pessoas que estão se distanciando do propósito, do verdadeiro propósito de Deus para as suas vidas. Por quê? Por causa de equívocos. Mas esses equívocos são causados por quê? Repita assim comigo, cegueira.
Irmãos, o diabo ele vai trabalhar na visão. O diabo ele vai procurar distorcer a visão das pessoas. E uma visão distorcida nos leva para longe de Deus. Uma visão fechada nos afasta de Deus. Quem está entendendo isso? Amém? Olha o que a Bíblia diz, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Põe para a gente na NBV mesmo, Gorete, por favor. Eu vou ler o 3 e o 4. Segunda carta de Paulo, né? Olha só, irmãos, olha isso aqui, ó. Se para alguém o evangelho que pregamos está o quê? Aqui, ó, oculto. Sabe quando a palavra é pregada e a pessoa não consegue entender? É como se houvesse escama nos olhos, e por mais clara que seja a palavra, por mais cristalina, a pessoa não consegue entender, é como se aquilo estivesse oculto. Irmãos, olha só, para quem recebe o evangelho, né, e ela não consegue compreender, o evangelho está oculto, olha o que a Bíblia diz, ó. Ele está oculto para aquele que está o quê? Se perdendo. Irmãos, olha só, isso aqui é grave. Quando uma pessoa não consegue compreender o evangelho pregado, é sinal que ela está se perdendo. Pastor, eu não consigo entender a palavra, eu não consigo entender o porquê disso, daquilo outro e tal. Ela está se perdendo. A Bíblia diz que o espiritual, ele entende todas as coisas, ele discerne todas as coisas. Amém? O que é espiritual, ele consegue ter discernimento das coisas de Deus. Mas quando alguém está ouvindo a palavra e ela não está compreendendo, é como se a palavra estivesse oculta, é sinal que ela está se perdendo. E se os olhos dela não forem abertos, ela vai se perder. Mas por que ela está se perdendo, pastor Edro? Olha o versículo seguinte: Satanás, o Deus deste mundo, o fez o quê? Cego. Quer dizer, o diabo consegue cegar o entendimento das pessoas. O Deus desse mundo o fez cego. Prossiga ali, ó. O fez cego, incapaz de ver a luz do evangelho da glória de Cristo. Então isso aqui é coisa séria. Olha só, quem causa cegueira nas pessoas? O diabo. Ele faz as pessoas ficarem cegas, incapaz de ver a luz do evangelho. Olha só, repita assim comigo: quem não vê a luz, também não vê a glória. Não é o que Deus disse para aquela mulher cujo irmão estava morto, Lázaro? Se creres, verás o quê? A glória de Deus. Então olha só, a cegueira, ela me impede de ver o quê? A glória de Deus. E quem traz a cegueira na vida das pessoas, igreja? Satanás, o Deus desse mundo. Quem está entendendo até aqui? Está claro? Amém? Vê se tem mais alguma coisa ali para a gente nesse versículo, Gorete. Né? Impede de ver a glória, que mostra como Deus realmente é. Então tem pessoas que têm uma visão distorcida de Deus, irmãos. Às vezes até dentro da igreja. Ela tem uma visão distorcida, ela tem uma visão equivocada de Deus, das escrituras, da palavra. Por quê? Porque o diabo cegou. Então se ela está cega, ela não consegue ver a luz, e se ela não consegue ver a luz, ela não consegue ver a glória, e ela não tem uma noção do que Deus realmente é. Ela tem uma visão distorcida, e por isso ela se afasta de Deus. Então olha só como que a nossa visão, irmãos, ela é importante. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Amém?
Agora, se tiver alguma coisa errada na nossa visão, é trevas na certa. É trevas. Continuando aqui, eu vou trazer algumas coisas que o diabo usa para cegar as pessoas. A primeira delas é a tristeza. Repita assim comigo: tristeza traz cegueira espiritual. Irmãos, tristeza, tem várias coisas aqui, mas eu citei algumas, amém? Que o diabo usa para cegar o entendimento. Primeira coisa, tristeza. Lucas capítulo 24, versículo 13. Põe para a gente, Gorete, na corrigida, por favor. Olha lá. Olha só, irmãos, tristeza cega a pessoa. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia. Vamos ler essa partezinha aqui, ó. Que distava de Jerusalém. O que é isso? Distanciamento, irmãos. Aqueles dois discípulos estavam se distanciando do propósito. Estavam se distanciando de Jerusalém. Eles estavam indo por uma aldeia, né? 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros ali, né? Salvo engano, cujo nome era Emaús. Continue ali, prossiga. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, né? E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns aos outros, quer dizer, estavam duvidosos, o mesmo Jesus do qual eles falavam, se aproximou e ia com, olha só, irmãos, eles estavam se distanciando de Jerusalém, 70 estádios, de repente o mesmo Jesus faz o que? Se aproximou. Jesus se aproximou deles, continue ali, ó, e ia com eles, olha o versículo, mas os olhos deles estavam como que fechados. Olha aqui para o pastor Helder, irmãos, quando o diabo consegue cegar o entendimento da pessoa, o próprio Jesus pode se aproximar dela. Vamos supor que você é esse vaso aqui, ó, e Jesus chega pertinho de você. Por mais perto que Jesus esteja da pessoa, a cegueira faz ela ficar distante. A cegueira distancia as pessoas de Jesus Cristo. Quem está entendendo isso? Jesus se aproximou, mas eles não conseguiam enxergar Jesus. Eles achavam que aquele era um viajante, um turista, não é? Por causa da cegueira. Quer dizer, o diabo conseguiu cegar eles. Mas como que o diabo conseguiu cegar eles? Olha o versículo seguinte, põe ali, ó. Para que não o conhecessem, eles não conheceram Jesus. E ele lhes disse: que palavras são essas? Que caminhando trocai entre vós, e por que estáis o que, igreja? Tristeza cega as pessoas. Por isso que a Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria. Irmãos, o dia que o teu coração se entristecer, é sinal que o diabo está conseguindo colocar o pezinho dele lá dentro. Quais foram as palavras de Davi? A tua palavra escondi aonde? Para não pecar contra ti. Para não pecar. Então a tristeza, ela vem de uma maneira que quando vê a pessoa está cega. Jesus está pertinho dela, Jesus se aproximou, mas eles não se aproximaram de Jesus. Eles continuaram, olha só, Jesus perto deles. Se eles estivessem com os olhos abertos, Jesus, puxa vida, me perdoe. A gente achava que o Senhor não viria mais, mas graças a Deus que o Senhor veio. Estávamos indo embora, com medo da perseguição, mas vamos voltar para Jerusalém. Que nada, irmãos, eles continuaram seguindo, olha só, Jesus pertinho deles, e eles continuaram se distanciando do propósito, porque estavam cegos porque estavam tristes. Olha que coisa, quem está entendendo isso? É o que a cegueira faz. O que mais que o diabo usa
para cegar as pessoas. 1 de João, capítulo 2, versículo 11. Põe na NBV para a gente. Olha só. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia também, só para conferir se é isso mesmo. 1 de João, capítulo 2, qual que eu falei para vocês? Versículo 11. O que mais que o diabo usa para cegar as pessoas? Ódio. Cuidado, hein? Cuidado com o ódio. Pastor, eu odeio aquela pessoa. Pastor, eu odeio. Cuidado. O ódio cega as pessoas. E às vezes o diabo sabe da fraqueza. Tem gente que é fraco. Tem gente que é pavio curto. É ou não é? Ah, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Disseste bem. Alguém aqui tem sangue de barata? Fala assim, eu tenho sangue de Jesus. Amém? Cuidado com o ódio. E aí ele começa a colocar inimizade. Tem gente que é o ódio puro, irmão. É verdade. Você nota nas palavras dela. Vossas palavras foram agressivas. Agressivas. Esses dias estava tendo um quebra-pau no grupo do condomínio lá de casa, que eu falei, meu Deus, por causa de um cachorro que escapou, irmão. Ainda bem que não foi o nosso. Mas um quebra-pau, irmãos, um quebra-pau. Não, porque esse cachorro é uma máquina de matar. Meu Deus do céu. Quanto ódio destilando naquele grupo, meu Deus do céu. E aí todo mundo começou a entrar e pá, porque não? Se matar meu filho, já começaram a ver o cachorro matando o filho, irmão. Porque se matarem meu filho, não vai ser só uma família que vai chorar, não, porque a família vai... Meu Deus do céu. Misericórdia, mas começou um quebra-pau que... Meu Deus do céu. Falei, Jesus, toma conta. Mas olha só, futilidade. Irmãos, tem gente que qualquer coisinha é motivo para ela entrar em discussão, é motivo para ela entrar em briga, é motivo para ela entrar em debate, em contenda. Por quê? Porque o coração dela está cheio de ódio. O ódio conseguiu cegar o entendimento. Tem pais que não falam com o filho, porque o ódio entrou no coração. Filhos que não falam com o pai, irmãos que se odeiam. E olha o que o texto diz, porém aquele que odeia o seu irmão, anda errante em escuridão espiritual, cegueira, e não sabe para onde vai, pois a escuridão o deixou o que, igreja? Cego, de maneira que não pode ver o caminho. Tem pessoas que estavam indo bem, eu sou o caminho, Jesus é o caminho, a verdade, só que no meio do caminho o ódio entrou no coração dela, ela está lá. Onde tem briga, ela está. Tem gente que destila ódio nas palavras, irmão. É verdade. Com a esposa, com filhos, com o marido, com as pessoas. Não sabe falar com os outros. Você vai ter que me escutar agora, porque... Calma, cocada. Não é assim não. Quem está entendendo isso? Quer dizer, se tornaram cegas, porque o ódio entrou. Quem odeia o seu irmão é como se estivesse andando errante, de maneira que não pode ver o caminho. Deus é amor. Diga glórias a Deus. Quem está entendendo isso? O que mais que cega o homem, irmãos? O ser humano. Oséias capítulo 4, versículo 10. Vamos lá. Aqui eu estou falando de coisas que o diabo usa para cegar as pessoas. Só que tem mais, né? Tem muito mais. Estou falando aqui de uma maneira resumida.
Oséias, põe na corrigida, por favor, Gorete. Olha lá. Luxúria. Cuidado com esse pecado, hein? É um dos pecados que mais atacam a sociedade hoje, tanto homens quanto mulheres. Comerão, mas não se fartarão. A pessoa pode comer, é igual a sanguessuga, né? Você sabe como que é o nome das filhas da sanguessuga? Hã? A sanguessuga tem 2 filhas. Dadá, isso aí, ó. 2 filhas. Dadá, está lá em Provérbios. Por que Dadá? Me dá, ela só quer. Eu quero. Mamãe, eu quero. É ou não é? Dadá. Misericórdia. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria. A luxúria. Pecado da luxúria, pecados sexuais, de pornografia, de prostituição, coisas que vêm no pensamento, mas não se multiplicarão. Irmãos, tem gente que não consegue multiplicar, tem gente que a vida dela está amarrada, o trabalho não vai, a coisa não prospera, e às vezes não é falta de trabalhar não, tem que tirar a luxúria do coração. A Bíblia diz que a prostituição vai levar a pessoa para a pobreza, para a miséria. Tem gente que está ficando miserável por causa da prostituição. A luxúria. Quer dizer, a pessoa vai, né, ela não vai se multiplicar, ela não vai conseguir multiplicar. Continue ali, ó. Olha lá, o que diz ali, igreja? Porque deixaram do quê? De olhar para quem? Cegueira. A pessoa que foi tomada pelo espírito de luxúria, ela não consegue olhar para o Senhor. Jesus pode estar juntinho dela, tete a tete, ela não consegue reconhecer Deus. E aí não adianta botar a culpa em pastor, botar a culpa em igreja. Porque o pastor não vem me visitar. Jesus estava do lado dos discípulos do caminho de Emaús e eles não reconheceram que era Jesus. Porque quando a pessoa está bem com Deus, Jesus fala, eu vou lá na tua casa. Não, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Fala uma palavra, diga apenas uma palavra, meu criado. A pessoa que está bem com Deus, ela vem aqui na igreja, ela recebe uma palavra e a vida dela muda. Agora, quando a pessoa está fraca, cega, o pecado, pode todo mundo, pode ir a igreja toda na casa dela, não vai acontecer nada. Então a oração da igreja é para quê? Para Deus, abra os olhos, Senhor, abra os olhos, tem que abrir os olhos, amém? Mas às vezes o que está cegando as pessoas? Luxúria, né? Deixaram de olhar para o Senhor, e aí continua ali, ó, prossiga lá. Agora coloca essa daí, Gorete, para a gente, na NBV, olha só, não, mas o versículo inteiro, né, por favor, é isso mesmo? O 11 inteiro. É isso, né? Então vai lá, deixa isso aí, ó. O vinho, quer dizer, bebida. Que mais? A prostituição e as orgias. Tem uma tradução que fala da sensualidade. Que fala, né? Volta lá na corrigida. Ele vai falar, eu acho que ele coloca ali, ó, incontinência. Incontinência é isso. Sensualidade. A sensualidade, o vinho, a bebida e o mosto, olha lá, o que faz? Tiram o quê? A inteligência. Quer dizer, a pessoa perde a inteligência. O que é inteligência, irmãos? Eu anotei aqui, ó. Deixa eu achar onde que está na minha anotação aqui, eu anotei, né, para a gente pegar aqui, ó. Deixa eu ver, vamos lá. A inteligência, Jesus, cadê? É a capacidade, cadê? Aqui, ó. Capacidade de compreender, raciocinar. Mas o que é a sensualidade, a incontinência, o vinho, bebida, tira a inteligência.
a pessoa não consegue compreender mais nada. Ela fica sem compreensão das coisas. Quem está entendendo isso? Amém? Vamos lá. O que mais que tira a visão das pessoas? Lucas capítulo 15, versículo 11. Coloca na NBV para a gente. Lucas 15, 11. Deixa eu pôr na minha Bíblia aqui também. Lucas capítulo 15, versículo 11. Olha só, meus amados. Quem mais que afasta as pessoas, que cega as pessoas? Repita assim comigo: pressa. Meu irmão, a pressa cega a pessoa. A Bíblia diz: quem crê não se apressa. Quando, alguém quer muito algo, ela quer antecipar aquilo, ela fica cega. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Diga glórias a Deus. A Bíblia diz que o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Não se apresse, irmãos. Amém? E nós vamos ver aqui esse filho foi apressado. Versículo 11, né? E para explicar ainda melhor esse assunto, contou-lhes a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos. Quando o mais jovem disse ao pai: Pai, eu quero agora a minha parte do quê? Da herança. Irmãos, olha só que menino apressado. E a verdade é que às vezes tem filhos que não estão nem aí para os pais. E vou além, isso aqui não é julgamento, porque isso acontece muito. Tem filho que não vê a hora dos pais morrerem para poder adquirir a herança. Mas esse filho, irmãos, ele foi tão cego, ele foi tão ruim, que ele não espera nem o pai dele morrer. Em outras palavras: pai, eu não preciso do Senhor, eu só quero a minha herança e eu vou viver sozinho. Olha o nível de egoísmo e de cegueira desse filho. Porque uma herança, irmãos, tem advogados aqui no nosso meio, se eu estiver errado você me corrija. A herança é um patrimônio incluindo bens, direitos e dívidas, deixado por alguém em razão do seu falecimento. Então alguém só pode ter uma herança quando os pais, os donos da bênção ali, das posses, falecem. Fora isso, não. Mas esse filho, ele foi tão egoísta, ele não queria nem saber do pai dele, ele só queria a herança dele. E ele não espera nem o pai morrer, irmãos. Porque tem gente que ainda, ainda disfarça, é ou não é? Tem gente que disfarça. Não, pai, olha, o senhor é meu amigão. Não vê a hora de bater as botas. Infelizmente tem gente que é assim. Não vê a hora da pessoa partir para ela poder pegar a herança. Não, quando meu pai, ela já vai ficar fazendo plano, Não, quando meus pais morrerem, meu amigo, aproveita ele que está vivo agora. Porque depois que partiu já era, acabou. E não tem herança, não tem dinheiro que possa substituir a presença da pessoa. Então você tem que valorizar aqueles que estão vivos enquanto estão vivos. Amém? Não deixa morrer, não. Só que aquele filho, ele foi tão mal, que ele não espera nem o pai morrer. O pai, é o que diz aqui, versículo 12. Quando o mais jovem disse: Pai, quero agora minha parte da herança. O pai concordou em dividir a fortuna entre os filhos. E aí esse menino se perdeu, irmãos. Ele se perdeu. Poucos dias depois,
esse filho mais jovem juntou toda a parte dele e viajou para uma terra distante. Olha só que egoísmo, irmãos. Ele não queria a presença do pai, ele só queria a herança. E quantas vezes nos aproximamos de Deus dessa maneira? Não é? Pai, eu amo tua presença. Tem uma canção assim? Mas tem gente que está cantando, Pai, eu amo tua herança. É ou não é? Pai, eu quero tua bênção. E a presença de Deus? E Deus na nossa vida? Irmãos, Deus não vai deixar faltar nada. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Mas aquele filho antecipa a herança antes do pai morrer e vai embora, se distancia. Quer dizer, o diabo já tinha cegado ele, irmãos, se distanciou. E qual que é o futuro de uma pessoa assim, irmãos? Cedo ou tarde ela vai acabar com tudo, e se não houver a misericórdia, ela vai acabar com a vida dela, infelizmente. Cedo ou tarde. Pessoa que pensa assim, irmãos, nunca vai se dar bem na vida. Gente egoísta, não tem nem como Deus abençoar. Então ele pega tudo e vai embora, né? Poucos dias depois, esse filho mais jovem juntou toda a parte dele e viajou para uma terra distante, e ali gastou todo o dinheiro, de maneira irresponsável. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome se espalhou sobre a terra, e ele começou a padecer o quê? Necessidade. Foi então que um fazendeiro local pediu para trabalhar na fazenda. Este o mandou para o seu campo para cuidar dos porcos. O jovem andava com tanta fome que desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem isso ele conseguia. Ele queria comer o farelo dos porcos, a vagem dos porcos, mas nem isso as pessoas davam para ele. Quer dizer, cegueira total. E aqui, meus amados, olha só, eu já vou encerrar a mensagem, mas o que faz a visão voltar para a pessoa? Olha só, né? Diz aqui, ó, vamos continuar a leitura. O versículo 17. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo, lá em casa, os empregados do meu pai têm comida de sobra, e aqui eu morrendo de fome. Eu vou o que, igreja? Para casa junto do meu pai. Olha só, esse jovem perde a visão, gasta toda a sua herança de uma maneira irresponsável e vai parar no lodo, vai parar no chiqueiro, irmãos. Só que lá no chiqueiro, o que acontece com ele? Voltou o seu juízo. Repita assim comigo, voltou a visão. Amém? Quer dizer, voltou a visão. E quando voltou a visão, veio o quê? O arrependimento. Então, por que as pessoas não se arrependem, irmãos? Porque elas estão cegas. Agora, quando a visão volta, quando Deus abre os olhos, então ela consegue se arrepender, ela consegue voltar ao primeiro amor, ela consegue alcançar a salvação. Então foi o que aconteceu com esse garoto. A visão dele se abre e ele fala, eu vou voltar para a casa do pai. Eu coloquei aqui, ó, visão restaurada gera arrependimento. Então, quando que uma pessoa não se arrepende? Quando ela não tem a sua visão restaurada. Jó, capítulo 42. O versículo é o 5. Coloca na NBV, Gorete, para a gente. Olha só, irmãos. Quando a visão é restaurada, a pessoa se arrepende. Quando Deus restaura a visão,
a pessoa se arrepende e volta. Olha lá, nós vimos isso aqui no caso do filho pródigo, caiu em si, quer dizer, voltou o juízo, voltou a visão. O que ele fez? Se arrependeu. Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. E ele voltou. Amém? O Jó foi a mesma coisa, irmãos. Olha só, antes eu só conhecia de ouvir falar. Ele só conhecia Deus de ouvido. Olha lá, mas agora, o que diz ali, igreja? Eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Olha o versículo seguinte: por isso eu me arrependo de tudo que disse. Irmão, se não abrir a visão, não tem arrependimento. Então às vezes você está orando: Deus faz meu filho se arrepender, Deus faz meu marido se arrepender daquelas palavras, ele foi grosso comigo. Não é essa oração, meu filho, minha filha. É: Deus, abra a visão do meu familiar. Porque quando a visão é aberta, então tem arrependimento. Enquanto a visão de Jó estava fechada, e Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, mas estava no pó, cheio de orgulho, cheio de mágoa, cheio de ódio, falando que não devia. E aí quando Jó enxerga Deus, quando ele fala: agora eu vejo o Senhor com os meus olhos, por isso eu me arrependo. Então, quando Deus abre a visão de alguém, você pode ter certeza que aquela pessoa vai se arrepender na hora. Ela muda, diga glórias a Deus. Lembra que eu falei lá no começo? O que o diabo faz com as pessoas? Cega o quê? O entendimento. Aí a pessoa está lá na prostituição, está na luxúria, está no adultério, está numa vida de infidelidade, de mentira, e para ela está tudo normal. Ela peca e para ela está tudo normal, aquilo faz parte da vida dela. Por quê? Porque o diabo fez o quê, igreja? Cegou o entendimento. Mas quando a pessoa passa a ver Deus, não foi o que aconteceu com Isaías? Ai de mim, porque estou perecendo, e os meus olhos viram o Rei. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí Deus vai lá e santifica ele. Mas antes de Deus santificar o Isaías, Deus abriu os olhos dele, irmão. Então talvez é essa oração que está faltando para o seu familiar se converter, para aquela pessoa mudar, para que Deus venha abrir os olhos. E quando Deus abre os olhos, tudo muda. Olha lá, por isso eu me arrependo de tudo que disse. Continue ali, ó, né? E estou envergonhado e me cubro com pó de terra e de cinza. Quer dizer, a pessoa se envergonha. Quando Deus abriu os olhos de Pedro, e ele viu que era Jesus, através do milagre, ele se jogou na água. Ele ficou com vergonha. Porque a visão gera arrependimento. Diga glórias a Deus. E para terminar aqui, ó, Lucas capítulo 24. Olha só, mais uma confirmação aqui. Lucas capítulo 24. O versículo 30. Põe para a gente nessa tradução, Gorete, por favor. Quando iam comer, ele tomou um pão e deu graças, partiu e deu a eles. Quando de repente, voltou ali? Isso aqui é tremendo, hein? Quando de repente, os seus olhos, aleluia, os seus olhos foram o quê? Abertos, e eles o reconheceram. Irmãos, olha só, Jesus vai caminhando, se distanciando de Jerusalém com eles. Por quê? Não por vontade de Jesus, mas porque eles estavam cegos. Mas quando chega na aldeia, Jesus dá o pão. Eles comeram o pão, os olhos deles se abriram. Visão. Visão aberta gera o que, igreja? Arrependimento. Olha só, abriu a visão, a pessoa volta na hora. Olha o que diz o texto sagrado, o versículo 30 ainda. Partiu quando de repente os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. E aí eu pulo lá para o 33. Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém.
Meu irmão, quando a visão se abre, aquele marido que é pinguço, que é cachaceiro, que está lá no bar, que está na prostituição, a mulher fica até com medo. Meu Deus, meu marido sai para fora, dorme com todo mundo, eu fico até com medo de pegar uma doença. Se proteja a mulher, amém? Se proteja. E a mulher fica lá, meu Deus, eu não sei, eu dou conselho, eu já falei que é embora e tal. Não é embora, tem que abrir porque quando a visão dele abrir, na mesma hora ele volta para casa. É aquele filho que está lá no mundo da droga, do vício, da vida louca, da vida errada, e às vezes tem até ligação com gente barra pesada. Não adianta ficar dando conselho. Vou chamar o conselho, vou chamar um psicólogo, vou chamar um psiquiatra, vai gastar dinheiro. Tem que abrir o quê? Quando abrir a visão, ele sai na hora do tráfico. Ele volta para Jerusalém na hora, diga glórias a Deus. É isso, irmãos, é visão restaurada. Então, para que haja salvação, e essa é a mensagem de hoje, tem que tirar a cegueira. Você quer prosperar na vida? Peça para Deus tirar a cegueira do seu coração. Você quer ver Deus agindo na sua vida de uma maneira grandiosa? Oh meu Deus, me faz enxergar, me faça ver. Enquanto Jó estava cego, irmãos, ele ficava só murmurando, falando pelos cotovelos, se fazendo de coitado, se fazendo de vítima, até o dia que a visão dele abriu. Ele falou, oh meu Deus, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não deveria, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas que eu não compreendia. Agora, Senhor, olha só, a pessoa fica até humilde, irmãos, quando Deus abre os olhos, agora, Senhor, eu te perguntarei, e tu me ensina. O Jó parou de querer ensinar Deus, porque Deus deu uma lapada nele. Deus chega e fala assim, Jó, quem é você que sem conhecimento encobre o conselho? Que história é essa? E aí aquela palavra entrou no coração de Jó. Jó parou de querer ensinar Deus e começou a perguntar para Deus, Deus, agora eu vou te perguntar, o Senhor me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora te veem os meus, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando ele se arrependeu, o que aconteceu? O Jó estava por baixo, sim ou não? Virou para o lado dele, foi para cima, e se tornou 2 vezes mais próspero do que havia sido no passado. Mas quando a visão dele foi restaurada, quando ele se arrependeu e voltou para a presença do Pai, voltou a ser aquele homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro, diga glórias a Deus. Então o segredo está aqui, tem que tirar a cegueira. Tirou a cegueira, o milagre acontece. Vamos ficar em pé? Aleluia. Você que vai vir, pastor Edson, eu vou estar aqui amanhã, vem receber esta unção nas suas mãos, sai do seu lugar, em o nome de Jesus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor, ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, louvo, mais além do que eu possa imaginar.
essa paz, meu amado, meu irmão. Receba essa paz que vem de Deus. Receba essa segurança que vem do Senhor. Essa força que vem do Todo-Poderoso. Assim, meu Deus, eu oro. Eu declaro a bênção sobre as tuas ovelhas, meu Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Dê glórias a Deus e aplauda.